Bom dia, bem-vindos a mais uma live. Camila Abidão falando com você. Bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Todas as terças-feiras nós estamos aqui para falar como você vai criar uma empresa multiplicadora de resultados. Tá joia? Seja bem-vindo, vai chegando e vai compartilhando essa live. Hoje a gente vai falar sobre como criar a cultura certa para sua empresa. Cultura, é isso aí, a gente vai falar sobre cultura organizacional. E isso baseado também em um dos maiores players do mercado, né, do mercado empresarial. A gente vai falar sobre como criar uma cultura de performance dentro da sua empresa, né? Como fazer com que todos os seus colaboradores façam aquilo que você quer que eles façam, tá joia? Então vai chegando, como sempre eu convido você a compartilhar, botar o dedo aí no aviãozinho e compartilhar essa live com quem você acha que faça sentido essa live e esse conteúdo. A gente tá todas as terças-feiras aqui falando sobre como multiplicar os resultados da sua empresa, do seu negócio. E a gente tá baseado sempre em 3 pilares, que é estratégia, pessoas e liderança, tá bom? Como a gente vai criar a cultura certa na sua empresa, tá relacionado a 2 desses pilares, que é liderança e gestão de pessoas. Tá joia? Então vai chegando, vai compartilhando, seja bem-vindo, fica à vontade para fazer seus comentários aí, colocar também as suas dúvidas, que na medida do possível a gente vai respondendo. Gente, eu mudei o horário dessa live, era sempre à noite, eu decidi fazer de manhã também. Eu tenho feito lives nesse horário também, o pessoal tem gostado, mas você também fica à vontade para dar seu feedback a esse respeito, tá joia? A gente tá aqui para compartilhar os aprendizados, fazer com que você cresça, fazer com que você tenha mais conhecimento e profissionalize a sua gestão, tá joia? Mas vamos começar então. Por que a gente fala de cultura, gente? O que é cultura? Cultura é o modo de fazer as coisas, né? Então, por exemplo, você tá no Brasil você tem as culturas regionais, né? Eu tô no Distrito Federal, 200 quilômetros daqui a minha cidade natal, que é Goiânia. São 2 culturas absolutamente diferentes, embora sejam cidades relativamente próximas, né? Se você vai sair daqui e vai para o Japão, é uma outra cultura, é uma outra forma de fazer as coisas. As pessoas estão habituadas a comer outras coisas, a política lá é de outro jeito, as pessoas se comportam de outro jeito, os casamentos são feitos de outra forma, a disciplina do japonês é muito diferente da disciplina do brasileiro, como as pessoas se relacionam lá em termos de... O senso de coletividade no Japão é diferente do senso de coletividade no Brasil, então existe um modo de ver e se comportar e fazer as coisas totalmente diferentes. Se você sai do Japão e você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, é uma outra cultura totalmente diferente. A cultura americana, ela coloca a música de uma outra forma, as pessoas se comportam de outra forma, as pessoas se casam de outra forma. Existem formas diferentes de fazer as coisas, que são traduzidas nos comportamentos, nas roupas, na linguagem, em como eles se relacionam uns com os outros, na sua individualidade, no coletivo, etc. Do mesmo jeito acontece com as empresas. Cada uma das empresas tem uma cultura diferente. Você sai de uma empresa e vai para outra, você percebe esse modo de enxergar como as coisas devem funcionar, de quais são os propósitos, como é que a coisa funciona ali, é muito diferente de uma empresa e de outra. E por que isso é tão importante da gente trazer? Se você pegar os maiores players do mercado, players são os jogadores, né? Se você pegar os maiores competidores do mercado empresarial hoje, eles colocam a cultura como um grande divisor entre a performance e os resultados da sua empresa. Só para você ter algumas ideias aqui, eu vou trazer para você alguns dados, algumas pesquisas feitas, só para você ver aqui. Empresas orientadas via cultura, elas têm o maior resultado financeiro. 60% das empresas sentem a necessidade de mudança do modelo do trabalho e da cultura organizacional. Ou seja, 60% dos entrevistados aí, das empresas entrevistadas sentem a necessidade de mudança desse modelo. 13% dos funcionários são altamente engajados e aumentam a satisfação do cliente, gerando um volume 20% maior de vendas. Ou seja, 13% de funcionários engajados, 13, não é 50, não é metade dos seus funcionários, pouco mais de 10% aí, eles aumentam a satisfação do cliente e com isso geram um volume 20% maior de vendas. Os colaboradores engajados apresentam desempenho 147% melhor. E 9 em cada 10 executivos, 90% dos executivos, afirmam que a cultura organizacional é uma pauta essencial e prioritária.
Então não é uma bobagem. A cultura ela vai definir como é que as coisas vão funcionar na sua empresa e os resultados que a sua empresa vai ter. Entende? Então não tem como a gente falar sobre performance de empresa se a gente não falar sobre a cultura, sobre como as coisas vão funcionar. E a grande questão é, qual que é a cultura da sua empresa hoje? Você pode até falar assim, Camila, nunca mexi com isso, né? Nem sei, acho que a gente não tem uma cultura. Claro que você tem uma cultura. Claro que existe um modelo de como as coisas são feitas. Nem que seja cada um por si, Deus por todos. Isso é um jeito de fazer as coisas. Cada um por si, Deus por todos, uma cultura absolutamente desorganizada. Tudo isso é possível, isso é cultura, é um modo de fazer. Você sabe como a cultura ela se estabelece mais ou menos no seguinte sentido. Chega um funcionário novo da empresa, se ninguém treiná-lo, se ninguém ensinar como é que as coisas funcionam ali, ele vai presumir com base no comportamento dos outros como é que ele também tem que se comportar. Na medida em que ele vai se comportando, você vai entendendo como é que é a cultura daquela empresa, como é que as coisas funcionam ali. Se a pessoa, ela performa bem, ela faz a coisa bem e tá, né, ela entra numa sintonia, ela entra num sincronismo com todo mundo e a coisa flui bem, ele tá dentro da cultura. Quando começa a ter muito conflito de um novo colaborador do jeito que ele faz as coisas com o que já é feito na empresa, você vê que ele tá fora da cultura. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como criar essa cultura. Você prefere uma cultura de uma performance alta, que tá todo mundo junto, trabalhando, dando o melhor de si, aumentando o resultado de vendas, aumentando os resultados financeiros da sua empresa, gerando uma alta satisfação entre os clientes, tendo um clima dentro da sua empresa super positivo? Você prefere esse cenário ou você prefere um cenário onde as pessoas fazem a coisa meia boca, né? Os seus clientes eles ficam também mais ou menos satisfeitos ou insatisfeitos? A cultura, todo mundo tá nem aí pro teu trabalho, ou tá mesmo insatisfeito ou não gera resultado nenhum. É lógico que boa parte das pessoas vai preferir o primeiro cenário, de uma cultura de altíssima performance. Só que isso não é uma coisa que acontece por acaso. Ah, dei sorte, tive as melhores pessoas e elas criaram por si mesmas essa cultura. Não é assim que a coisa funciona. Isso é um trabalho diligente, totalmente intencional. Tá, joia? Totalmente intencional. E como é que a gente faz então para criar esse tipo de cultura? Você que chegou aí agora, só para você ter uma ideia, 13% dos funcionários altamente engajados, eles aumentam o nível de satisfação dos clientes e isso aumenta em 20% o volume de vendas de uma empresa. Ou seja, pouco mais de 10% de funcionários altamente engajados são capazes de aumentar em 20% o volume de vendas da sua empresa. Agora você imagina aumentar isso para metade, né? Metade dos seus colaboradores altamente engajados. E como é então que você faz isso? Camila, beleza, coisa linda, né? Na teoria, mas em termos práticos, como é que a gente coloca isso dentro de uma empresa? Vamos lá. Considerando que a cultura é como as coisas fazem, primeira coisa que você precisa entender, Peter Drucker, ele falou isso, e o Peter Drucker é o pai da administração, em uma versão transliteral, né, do inglês, ou seja, ao pé da letra, ele fala o seguinte: a cultura comeu a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa você chegar, você é dono de empresa, um gestor, um executivo ali que tenha um monte de gente sob a sua liderança, trabalhando para você, não adianta você chegar e falar assim, gente, tive uma ideia, a gente vai colocar um monte de metas, a partir de agora a estratégia é essa, né? A estratégia de venda é essa, a estratégia de produção é essa, e a gente vai fazer desse jeito. Beleza? E pode ser uma estratégia incrível. Pode ser uma estratégia que realmente, assim, faça todo sentido e se aplicada, ela vai mudar os resultados da sua empresa. Pode ser. Só que, se na sua estratégia compreende, por exemplo, as pessoas que trabalharem para você ter que ficar mais tempo depois do trabalho, elas terem que dar tudo de si, elas terem que ter novos aprendizados e mudança de comportamento, se elas precisarem ter que inovar nas soluções, se elas precisarem fazer todas essas coisas, só que isso não é o modo de agir habitual, não é a cultura da sua empresa, meu amigo e minha amiga, esquece. Não vai acontecer. A sua estratégia ela pode ser maravilhosa, mas se você não tem uma cultura de inovação, se você não tem uma cultura habitual já dos colaboradores entregarem tudo de si, você sempre aceitou a coisa meia boca, se você não criou uma cultura que as pessoas ficam até que o propósito seja cumprido, independente de horário, e eles são, né, remunerados, bonificados, eles são valorizados por causa disso, não vai ser por causa da estratégia que eles vão mudar o comportamento. Não vai. Vai prevalecer a cultura do jeito que ela é hoje. Vai prevalecer essa cultura. E a sua estratégia foi engolida.
Não vai acontecer nada com ela, por melhor do que ela seja. Então, muito mais do que a gente chegar com grandes estratégias, um grande conhecimento técnico em relação a como a gente vai conseguir os resultados da nossa empresa, nós precisamos lidar com a cultura, com a forma como as coisas são feitas dentro da empresa. E automaticamente, quando a gente chegar com uma estratégia, a cultura vai empurrar a estratégia e fazer com que ela aconteça. Entendeu? Então é preciso você colocar a cultura certa dentro da sua empresa. Camille, como é que você faz isso? Como é que eu posso fazer isso então? Meu amigo, minha amiga, a pessoa que vai ensinar a cultura dentro da sua empresa é você. É você. Não faz o menor sentido você esperar que os seus colaboradores é que comecem a, por eles mesmos, a pensar como é que a coisa tem que funcionar dentro da sua empresa. Ah, não, a gente vai começar a ficar aqui mais tempo. Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai estabelecer aqui, vamos trazer inovações o tempo todo. Eles não vão fazer isso. Quem tem que fazer isso é você. Então, o seu primeiro papel, que eu quero deixar registrado aqui, a partir de hoje eu comecei a fazer com vocês como eu faço nas minhas aulas, é dar aula. Então, a primeira coisa que você tem que ser é líder. Líder. Se você não for líder, alguém está sendo. Alguém vai ser no seu lugar. Você precisa ser líder. Líder. Se você não estiver ocupando essa posição, alguém está ocupando essa posição. Você entende? E pode ser até o estagiário. Pode ser qualquer outra pessoa. Pode ser, sei lá, um colaborador seu. E essa pessoa, o que é o líder? É a pessoa que inspira, que todo mundo olha para ele e vê ele como espelho. Entende? É a pessoa, é o modelo que deve ser seguido. Então, quando você pega um livro que eu recomendo que vocês leiam, que é O Sonho Grande, da Cristiane Correia, que conta a história do Marcel Telles, Beto Sicupira e do Jorge Paulo Lemann, né? O trio ali um trio de banqueiros, e o banco também se tornou uma grande investidora de empresas para mudar modelos culturais, modelos de gestão. A primeira coisa que eles mudam quando eles compram uma empresa é estabelecer a cultura deles. A cultura deles é de performance e meritocracia. E como é que eles fazem isso? Eles colocam pessoas modelo de trabalho, como essas pessoas trabalham dentro das empresas que eles compram para estabelecer uma nova cultura. Então, se eles chegam e veem que é uma cultura de desperdício, de grandes mamatas, pessoas tendo grandes bonificações com pouquíssimos resultados, rapidamente isso acaba. E eles colocam como eles mesmos fazem, porque eles, os principais líderes, os principais gestores, eles ralam mesmo, eles trabalham duro, trabalham pesado, trabalham várias horas e na medida em que eles batem as metas, eles ganham grandes bonificações. Então ali um salário fixo, né, bem razoávelzinho, mas com grandes bonificações e chances de você se tornar sócio dessa empresa, você poder comprar cotas de ações dentro da empresa. Então você pode se tornar sócio da empresa onde você trabalha, com base nos resultados, você ganha o direito de compra de ações. Tá bom? Então, isso, na verdade, é feito com base em uma liderança que mostra para as pessoas. Você precisa viver cotidianamente a cultura que você quer que seja estabelecida. Você é o modelo. Não existe, assim, os colaboradores, eles podem até ouvir o que você diz, mas eles vão seguir o que você faz, né? Com que autoridade eu e você podemos cobrar das pessoas aquilo que nem mesmo nós fazemos? É o tipo de liderança totalmente incongruente, né? As pessoas, elas começam a fazer se elas não tiverem uma identidade muito forte, uma compreensão muito forte de quem elas são, do seguinte sentido: olha, eu como colaboradora, independente do que meu chefe, meus colegas fazem, eu sou uma pessoa que trabalha com performance. Eu sou uma pessoa que eu sei como que eu sou, independente da cultura no local, eu vou fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer e ponto final. Ah, se o povo faz de forma medíocre, eu sou uma pessoa boa e eu vou fazer aquilo do meu melhor jeito. Pouquíssimas pessoas são assim. A maior parte tem o efeito manada, o efeito de seguir uma pessoa em quem elas podem confiar, que elas sentem que pode confiar. Se você não for esse líder, elas podem até, por exemplo, se você é uma pessoa de baixíssima performance, sempre chega atrasado, sempre faz a coisa do jeito mais ou menos, e tá cobrando elas podem até mandar, podem até fazer aquilo que você tá mandando por uma questão de você ocupar um cargo, né? Um cargo de liderança, um cargo de chefia. Mas uma pessoa que concorda contra a sua vontade continua com a mesma opinião. O que isso quer dizer? Você pode até mandar ela fazer. Ela até vai fazer.
porque você tá mandando, mas ela vai continuar com a mesma opinião de que aquilo não deveria ser feito, ou não era para ser feito, ela não quer fazer aquilo, né? E quando você virar as costas, pode ser que ela volte ao jeito anterior que ela estava fazendo, entende? Porque você não vai ter credibilidade nem autoridade para pedir a ela para fazer uma coisa que nem mesmo você faz. E eu não tô falando de fazer a tarefa delas, mas a cultura, o modo de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui inicial do Japão. Se no Japão os grandes líderes são pessoas profundamente honestas, né, são pessoas que trabalham muito com honras, honram uns aos outros, eles se tornam um espelho para toda a sociedade japonesa para fazer o mesmo, né? Eles serem pessoas que honram e tudo mais. Do mesmo jeito se a gente não fizer isso, a gente não vai ter autoridade para cobrar das pessoas o mesmo. Então eles, por exemplo, lá no Japão, existe uma cultura deles honrarem os imperadores e a única pessoa a quem os próprios imperadores se curvam são os professores, são os mestres. Então toda a sociedade se curva diante do imperador, se curva diante dos professores, né? Num sentido de reverência, de honra. Eles fazem isso. Só que se imagina você, se todo mundo, se o imperador falasse, olha, todo mundo tem que se curvar aí, inclusive aos professores, e ele sabe que ele também precisa se curvar, mas se ele mesmo não se curva, pessoas vão começar a fazer como ele faz. Né? Pessoas vão falar assim, olha, eu não preciso me curvar a professores, nem o imperador, que é quem é o nosso espelho, quem dita as normas, quem dita as regras, quem é a nossa referência de como as pessoas aqui vão fazer. Nem ele faz, eu também não faço. Aí ele pode até estabelecer a regra, mas precisa ser feito. Você faz por uma questão de obediência, mas você não faz por uma questão de concordância. E qual o grande sentido disso? Por que eu tô falando sobre isso? Porque a cultura é aquilo que vai acontecer na sua empresa quando você sair dela. É o que de verdade vai acontecer quando você sair, quando você não estiver olhando. É o hábito cotidiano das pessoas. Se as pessoas não fizerem alguma coisa por uma questão de hábito, de comportamento, de algo que foi introjetado e porque elas querem, né? Ou mesmo elas podem não querer, mas elas entenderam que aquilo é importante, elas vão fazer. Tem aquela coisa da vontade de não quero fazer, mas você faz porque é certo, né? Acaba que prevalece a vontade de fazer o certo. Mas quando elas fazem isso, foi estabelecida uma cultura. Agora, se elas não estão em concordância com você, estão fazendo somente aquilo por uma questão de obediência, quando você virar as costas, elas vão voltar a fazer o que elas faziam antes. E não é essa a função sua nem minha. A nossa função é estabelecer uma liderança pelo exemplo. É uma liderança pelo exemplo. Mais uma vez, com que autoridade eu e você podemos cobrar dos outros aquilo que nem mesmo nós estamos dispostos a fazer? Entende? Então a gente precisa dar o exemplo, não fazendo o trabalho dos nossos colaboradores, mas seguindo os princípios, né, a forma de comportamento que nós queremos que eles também sigam. Então, que tipo de cultura você quer estabelecer na sua empresa? Então, além de você ser um líder que ensina pelo exemplo, que vive aquilo que você prega, e eu não estou falando de uma coerência de 100%. Nós, seres humanos, nós temos algumas incongruências, e isso é comum e é perfeitamente aceitável, né? Ninguém é 100% perfeito, mas nós precisamos, na maior parte do tempo, estar acertando ou buscando, demonstrando realmente que a gente está, né, nesse sentido de uma forma diligente. Olha, eu tô fazendo aquilo, às vezes eu falho, mas é isso, que bom, precisava ouvir isso para fortalecer meus pensamentos, que bom. Mas é isso que nós precisamos estar em busca e ensinar para os nossos colaboradores, que ainda que eles também não tenham alcançado determinados alvos de comportamento, de hábitos, de estilo de vida, assim como você, ele pode se inspirar em você, que você é uma pessoa que está buscando por isso também, tá bom? Então você precisa ser o tipo de líder que inspira pelo exemplo, tá joia? Agora, que tipo de exemplo que você quer dar? E a segunda coisa que eu quero colocar aqui para você, além de ser líder, é que você também precisa saber a cultura. O que é que você quer que seja vivido dentro da tua empresa? Então você precisa colocar aqui, eu vou colocar algumas palavras, não se resumem a essa, mas a gente vai falar o seguinte, de propósito ou missão, né? Eu sei que essa palavra foi banalizada, gente, mas nem por causa disso ela perdeu o sentido e o significado dela. Mas é falar de propósito. Vou falar aqui de valores. Ó, se você me conhece, você sabe que eu lido com um empresário já tem muitos anos. E eu posso te dizer seguramente que boa parte das relações empresariais, elas não terminam por questões necessariamente técnicas, elas terminam muitas vezes por questão de valores.
conflito de valores. Sócios, né? Você vê muito isso aí. São objetivos diferentes, são formas de fazer as coisas diferentes. Como é que você pode se associar, por exemplo, se para você um valor crucial é a questão de compromisso, você é uma pessoa diligente, que faz e acontece, e seu sócio é uma pessoa paradona, que não está nem um pouco interessado em alcançar os resultados, provavelmente você não vai querer ter distância dessa pessoa por uma falta de conhecimento técnico, porque ele não sabe disso nem aquilo, mas é uma falta de engajamento real com o propósito, fazer com que as coisas da empresa aconteçam, entende? Então, que tipo de cultura, que tipo de valores, que tipo de comportamento você quer dentro da sua empresa? Os valores te dizem isso, e o propósito é o caminho para onde você está seguindo. Se você não tem uma empresa que está toda alinhada, as pessoas estão todas alinhadas em alcançar determinado objetivo, afinal, o que é que essas pessoas estão fazendo ali? Não faz o menor sentido. Pensa na sua empresa, pensa naquilo que você está construindo como se fosse a construção de um prédio. Você decide construir um prédio. Você precisa ter clareza do que é que você quer construir dentro da sua empresa, porque senão o que você está fazendo? Se você abrir uma empresa hoje e é profundamente legítimo, tá? Não estou excluindo isso, mas existem momentos e você não pode perder de vista o alvo. Se você está abrindo uma empresa só para sobrevivência própria e coloca pessoas ali dentro para te ajudar nisso, você está ensinando pelo exemplo que o alvo é a sobrevivência. As pessoas vão fazer o que é necessário para sobreviverem. E só. Só que quando você estabelece um alvo, um propósito do que é que você vai fazer e ao atingir esse alvo você também contempla a sobrevivência, acredite, as pessoas elas vão fazer mais do que apenas sobreviver, elas vão trabalhar pelo propósito. E aí por isso que eu tô te dando aqui o exemplo de você imaginar você construindo um prédio. Quando você vira para a tua equipe, para as pessoas que estão com você e fala o seguinte, olha, nós estamos aqui, a gente tem um alvo, a gente está construindo essa empresa aqui, porque o nosso objetivo é construir um prédio, tá? E você coloca seus alvos aí, quaisquer que sejam necessários para a sua empresa. Quando você fala sobre isso, você começa a ter dentro da sua empresa as pessoas certas e necessárias para chegar nesse alvo. Então você vai falar de competências técnicas. Poxa, o que eu preciso? Eu preciso de engenheiro, eu preciso de servente, eu preciso de pedreiro, eu preciso de pintor, eu preciso de algumas competências específicas. Eu sei disso. Mas também você precisa de pessoas que tenham valores parecidos com os seus. Porque, por exemplo, se você... Vamos falar da construção civil. Acontece uma coisa muito feia. Não só na construção civil, mas a gente sabe que acontece nisso. Por exemplo, a questão de corrupção. Existe propina. Pedir de propina, não sei das quantas, fazer negocinho, um jogo sujo. Só que se para você um valor fundamental é a honestidade e a transparência, eu tenho certeza que você não vai querer dentro da sua empresa funcionários e colaboradores que se sujeitam a isso, a dar e receber propina. Entende? Então faz sentido para você, a cultura da sua empresa, ter pessoas fraudando? Não. Você vai querer pessoas desse jeito dentro da sua empresa? Não. Então você precisa ter clareza de como as coisas devem funcionar dentro da sua empresa. Porque pode ser, dentro de alguns setores, alguns segmentos, praxe, comum, normal, hábito fazer isso. Mas se você estabelece que dentro da sua empresa a coisa é de determinada forma, meu amigo e minha amiga, a cultura quem tem que estabelecer é você. E não as pessoas que entram dentro da sua empresa. Faz sentido isso pra você? Entende? Só que se você não comunicar, não viver isso de uma forma clara, as pessoas vão vir dentro da empresa e elas já vão vir com uma bagagem. Elas já vão vir de um jeito que elas fazem as coisas, seja na vida dela comum, seja dentro de outras empresas. E elas vão trazer esses comportamentos para dentro da sua empresa. Vai ser aceitável para você? Sim ou não? Nesse caso, creio que não. Né? Nesse caso, óbvio que não. Então, como é que você estabelece essa cultura? Comunicando. Vivendo por exemplo, sendo um líder, influenciando essas pessoas a viverem a coisa tal qual você acredita, tá joia? Então você precisa ter muita clareza de o que é que você quer construir para você trazer as pessoas certas e o como você vai fazer isso.
O como você vai fazer isso. E o como é o seu conjunto de valores, os comportamentos e a cultura que tem que existir dentro da sua empresa. Camila, então pra mim faz sentido ter performance. As pessoas aqui têm que ser totalmente comprometidas com o projeto. Isso aqui não é brincadeira, esse prédio ele tem um propósito, ele vai trazer, sabe, a gente vai abrigar famílias aqui, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Você tem um porquê você vai fazer aquilo. As pessoas que vão vir dentro da sua empresa, elas têm que ter clareza do que é que vocês estão construindo, o porquê vocês estão construindo isso e vir com esse sonho comprado também faz sentido para elas e para elas, vocês todos juntos, né, dentro dessa equipe com um alvo muito certo, fazer isso de um modo correto também, que é o seu conjunto de valores para estabelecer a cultura certa dentro da sua empresa. Eu quero pessoas comprometidas, eu quero pessoas engajadas, eu quero pessoas que sejam sérias, eu quero pessoas de um bom caráter. Não serve para mim menos do que isso. Agora, como é que você vai querer tudo isso se você não for essa pessoa? Se você não for o líder que inspira as pessoas a serem desse jeito? Não tem como, é uma incongruência. Vai prevalecer dentro dessas pessoas do jeito que elas já vieram. Se elas não têm, por exemplo, uma performance tão alta, se elas nunca trabalharam dessa forma, quem é que vai ensinar isso para elas? Tem que ser você. Você é a pessoa responsável por isso, tá bom? Então você precisa fazer isso. Camila, e como é que então eu vou fazer esse tipo de coisa? Como é que eu vou conseguir com que as pessoas tenham essa performance? Eu já falei em algumas lives a questão da liderança, tá bom? A liderança, você pode ter o seu cargo, a liderança dentro do cargo. As pessoas te obedecem porque você ocupa um cargo. O chefe mandou, a gente tem que fazer porque ele mandou. Mas quando ele virar as costas, vou dar uma descansadinha, não vou fazer agora, vou deixar para depois. Depois a gente liga pro cliente, depois a gente dobra as roupas, depois. Essa cultura que você quer? Não. Então, como é que é outra forma que a gente assegura que as pessoas façam aquilo que a gente quer que elas façam? Segundo nível da liderança, chama-se relacionamento. As pessoas, elas gostam de fazer as coisas por você ou por mim porque elas gostam da gente. É muito ruim você querer fazer alguma coisa por uma empresa se você nem gosta da pessoa para quem você trabalha. Quantas vezes você já ouviu que os colaboradores, eles não se demitem da empresa, eles se demitem do chefe. Porque eles não gostam do chefe. Eles não se consideram, não têm um bom relacionamento com aquelas pessoas. Nós trabalhamos com pessoas e para pessoas. Entende? Empresa não é prédio, não é computador, não é material, não é produto. São pessoas. Nós servimos pessoas. Então, o relacionamento, ele é crucial para que as pessoas façam aquilo que você quer que elas façam. Elas vão querer te agradar. Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele fala o seguinte: se você tratar seus colaboradores como os filhos, eles vão querer te agradar. Mas se você tratar eles como filhos amados, pessoas que são pertencentes e importantes dentro da sua empresa, eles vão dar a vida por você. Então vai ser aquele momento que a coisa vai pegar fogo, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Só se a gente trabalhar 15 horas, 16 horas por dia, e o povo vira e fala assim, tamo junto, a gente vai até o fim, nós vamos junto, porque a gente entrou nesse negócio junto e a gente vai até o fim. Camila, isso não existe não. Não existe? Não existe? Talvez você precise criar esse tipo de cultura para poder viver essas experiências. De pessoas falarem assim, a gente vai até o fim, isso aqui faz sentido pra gente. Pessoas trabalhando. Engraçado que a minha formação, eu fiz uma formação em coaching, fiz na Febracis. Você vê pessoas, grandes empresários, gente que, nossa, tem a agenda muito ocupada, trabalhando como voluntário de graça. De graça. Não, porque isso aqui faz sentido, a gente vai aqui voluntariar para servir outras pessoas. Não existe? Existe. Você vê durante a pandemia, eu vendo com vários empresários, os colaboradores falando assim, olha, não tem problema, cortou bônus, cortou tudo, podia ir embora, pegar seguro-desemprego e ganhar a mesma coisa fazendo nada, mas falando assim, não, a gente vai ficar e vai trabalhar e essa coisa vai funcionar assim. O nome disso é relacionamento. Você cria uma família dentro da empresa, as pessoas se sentem importantes e pertencentes, elas são relevantes. A vida delas faz sentido, porque elas sabem que elas são importantes para aquele projeto. Mas também não adianta nada as pessoas, você só ser amigo de colaborador. Não significa, a amizade ela é insuficiente, né? As pessoas quererem fazer com você, mas vamos supor que você não seja uma pessoa que traga resultados, você não é uma pessoa que inspira ela pelos resultados que você produz, seus resultados são ruins. As pessoas não vão querer ser como você não é um espelho nem um modelo de resultados de vida. O que leva ao terceiro nível da liderança, que é a liderança por resultados.
Então não basta você ter relacionamento com seus colaboradores, mas você precisa ter resultados que inspirem as pessoas e elas queiram seguir aquilo que você diz para elas fazer, aquilo que você faz, você seja um espelho, uma referência de modelo de comportamento, porque você tem os resultados que elas querem ter. É assim que a gente cria uma cultura organizacional. Quando a gente começa a produzir resultados na nossa vida profissional e até pessoal, que as pessoas olham e falam o seguinte: olha, quando eu crescer eu quero ser que nem aquela pessoa. Olha que tipo de homem, olha que tipo de mulher ele se torna, ela é ou ele é. Olha a forma como ele conduz, olha a forma como ele trata as pessoas, olha a roupa com que ele se veste, olha o carro que ele anda, olha como é a família dele, olha o estilo de vida dele ou dela. Entende? E eu já vou também quebrando algumas ideias erradas, que os nossos colaboradores, eles não se inspiram só em coisas materiais não, viu? Não se inspiram só em coisas materiais, mas em quem você é. Às vezes você pode não ter alcançado o patamar financeiro que você quer, mas você pode inspirar muitas pessoas por quem você é como pessoa. Como você trata os colaboradores, o tipo de relacionamento que você tem, o teu estado emocional, se você é uma pessoa que realmente é alegre, é positiva. E as pessoas andam muito ansiosas, muito deprimidas, com relacionamentos terríveis. Quando elas veem você e vê a alegria que você tem, que você é uma pessoa inspiradora, né, que trata elas com carinho, com amor e tem resultados, tem bons relacionamentos com isso, acredite, elas vão querer se tornar um pouquinho mais parecidas com você, tá? Claro que a parte financeira é relevante? É. Claro que é. A gente quer cada vez mais estar em níveis cada vez maiores e melhores. Mas acredite, as pessoas que estão abaixo de você, que você vai inspirar e que você vai ajudar a crescer, você pode estar num nível bem superior ao que elas vivem hoje. E pode inspirar as pessoas pelos resultados que você tem. Só que não adianta as pessoas olharem para você e falar assim: olha, eu sigo as orientações daquela pessoa porque ela possui um cargo de chefia. Não é só porque eu gosto dela, eu quero agradar, eu quero, sabe, não quero fazer mal para essa pessoa, eu quero fazer bem. Não é só pelos resultados que ela tem, mas, né, que eu também quero ter. Mas sabe por que as pessoas vão falar assim: cara, sabe o que eu gosto de estar junto dessa pessoa, desse meu chefe, dessa minha chefe? Sabe por que eu quero estar com ele, estar com ela? Porque quando eu estou com ele ou quando eu estou com ela, eu me torno uma pessoa melhor porque ele ou ela me faz crescer. Que é o quarto nível da liderança, que chama desenvolvimento de pessoas. É quando as pessoas não estão com você porque você é grande e inspirador, mas é porque quando elas estão com você, elas se tornam maiores e melhores porque você é capaz de desenvolver essas pessoas. E aí esse é o quarto nível da liderança, quando você começa a criar multiplicadores e outros líderes. Não é só mais você que estabelece a cultura e a forma de agir da sua empresa, mas você tem os multiplicadores. Multiplicadores. Tá? As pessoas estão perto de você porque elas começam a se tornar parecidas com você e elas começam a crescer pessoal e profissionalmente. E você só consegue fazer esse tipo de coisa, primeiro, sabendo como que exerce a sua própria liderança, como que se torna um grande líder ou uma grande líder, né? Você sabendo criar, ter um entendimento muito claro de visão de futuro da tua empresa e dos valores, o como você vai chegar até ali e as técnicas de gestão de pessoas, para desenvolvimento de pessoas, porque você vai ter que passar ali pelo seu relacionamento, saber interagir com pessoas, ter performance pessoal sua, você precisa ser uma pessoa que tem resultados para inspirar eles, mas também depois saber como fazer com que essas pessoas cresçam para além de você. De modo que você, quando tiver uma empresa muito grande, 500 colaboradores, 600 mil colaboradores, você não tem como ter contato individual com cada uma delas. Você não vai estar no dia a dia com cada uma dessas pessoas. Você vai estar no dia a dia com os principais líderes e esses líderes vão estar com mais pessoas e assim por diante. E como é que você estabelece essa cultura? Por meio desses multiplicadores, por meio desses novos líderes que você está formando. Entende? E aí você consegue criar uma cultura de performance da empresa. Mas tudo começa com você. Você é o paciente zero. Você é a pessoa que tem ali o micro-organismo da eficiência ou da ineficiência. É você quem cria isso. Então, se você pegar as principais empresas do mundo que têm sucesso, têm performance, olha a liderança. Os caras são modelo de referência. Quem trabalha para eles fala assim: gente, a gente precisa ser que nem esse cara. Precisa ser que nem ele, que nem ela. Os caras são muito bons, muito tops.
E eles vão gerando essa cultura dentro da própria empresa. Tá joia? E depois você verifica se tudo isso está acontecendo. O tempo todo você precisa monitorar, né? Estabelecendo metas, vendo os indicadores e monitorando. E esse também é um trabalho que é seu, da tua equipe de multiplicadores, mas não do colaborador. Então não delegue a responsabilidade de como as coisas vão funcionar na sua empresa para os seus colaboradores. Porque se você não tiver na tua função de líder, alguém está definindo como vai ser a cultura da sua empresa. E será que você está gostando dessa cultura? Será? Será que é uma cultura de performance alta? Tá todo mundo indo para aquele propósito bom, para construir um negócio legal, que é o que você quer para sua empresa? Ou está levando para onde essa segunda, terceira pessoa gostaria que fosse? Se você sair da sua posição de líder e não souber fazer isso com eficiência, acredite, o seu colaborador está fazendo e ele está fazendo de uma forma que eu presumo, quase com 100% de chance aí, que não é o que você quer. Não é o que você quer, tá bom? Não saia da tua posição. Beleza, gente? Eu espero que isso faça sentido para vocês, espero que isso ajude vocês a criar uma cultura de eficiência na sua empresa e você profissionalize isso, tá? Isso aqui é um deguste que eu dou para vocês, que eu até dou para os meus alunos também, do método CEO, para você entender como é importante você criar uma cultura certa da sua empresa, porque aí depois a coisa funciona mais fácil. Vocês vêm com a estratégia, eles mesmos operacionalizam, eles vão vindo. Se você criou uma estratégia, por exemplo, uma cultura de que as pessoas que têm que dar as ideias e apresentar soluções, que é o que eu te recomendo fazer, porque a quantidade de ideias que você tem na sua cabeça é muito limitada, mas imagina 10, 20, 30 pessoas trabalhando em cima de uma ideia, de um problema, vão vir muito mais ideias de uma forma muito melhor, né? Então esse é o tipo de cultura que eu estabeleci na minha empresa, de solução. O problema, eu só trago o problema, vocês me trazem a solução. Quando você vem com isso, eles mesmos vão estabelecendo a estratégia, vão melhorando a sua estratégia e operacionalizam a sua estratégia. Você começa a reduzir, o seu trabalho ele não fica... Você continua trabalhando muito? Sim, mas de uma forma muito mais inteligente, produzindo muito mais resultados. Tá joia? Então eu espero que vocês tenham gostado. Estabeleça uma cultura correta dentro da sua empresa. Se você tiver mais dúvidas, tá? Você pode me mandar um direct, pode colocar seus comentários. E também, muito em breve eu vou voltar o link lá na bio também. Obrigada, querido. Legal, muito bom. Parabéns, Camila. E vocês vão ter oportunidade de ter acesso a muito mais materiais como esse. Tem aqui os vídeos no Instagram, tem o meu canal do YouTube também com vários vídeos que vão ajudar vocês de diversas formas também, tá joia? E em breve eu boto o link lá de novo também para vocês darem uma olhada, tá joia? E se fez sentido para você, quando eu publicar essa live, curte lá, deixa o seu comentário e compartilha com quem você acha que faça sentido e precisa aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Pessoal, terça-feira que vem, espero vocês também pertinho da hora do almoço pra gente aprender sobre gestão de negócios e como criar uma empresa que multiplica os resultados pra você. Beijo grande, até a próxima terça-feira aí, fui!